Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast NBA na Sport TV e começamos pelo mais interessante. Há poucas horas ficámos com a certeza de que vamos ter a decisão do título no jogo 7, ou seja, da madrugada de domingo para segunda-feira, a partir da 1h da manhã, vamos decidir de uma vez por todas quem vai ser campeão, porque há umas horinhas a equipa de Indiana em casa, apesar de ter começado o jogo muito mal, ganhou e ganhou largo contra o Oklahoma, ganhou o jogo 6, empatou a série a 3 e agora está de facto tudo em aberto, último jogo, decisão final, quem ganhar vai pela primeira vez festejar o título e quem perder vai ficar à porta, mas de facto nada melhor depois de uma série muito bem disputada até ao momento, que a decisão ocorra exatamente no último dia, no sétimo jogo. Como não poderia deixar de ser, a nossa sondagem hoje é óbvia, é quem é que vai ganhar o sétimo jogo, quem é que vai ganhar o campeonato, que é exatamente a mesma coisa, e nesta altura temos a equipa de Oklahoma que vai jogar em casa, como eu já disse, a liderar as votações, apesar de, e eu até saliento este pormenor, Indiana, que antes da série começar, para muitos, não ganhava jogo nenhum, ou ganhava quanto muito um, agora, mesmo a jogar fora ao jogo 7, temos aqui praticamente 40% de votos a acreditar que esta estranha equipa de Indiana vai mesmo ainda conseguir mais uma vitória fora, que é outra coisa que tem sido especialidade da casa, e com isso também chegar ao título. Eu hoje estou com o Miguel Minhava e com o Pedro Oliveira e vou começar já por vos perguntar onde é que votam ali. Eu votei no Standard, porque jogam em casa e porque ainda assim os considero ligeiramente favoritos. Neste momento agora já não há favoritos. Só ligeiramente. Agora já não há favoritos, mas neste momento considero-os ligeiramente favoritos. Miguel? Eu quase que ia ali por uma terceira opção de 50-50, não sei mesmo. Acho que... Achas que o fator casa obviamente, e o favoritismo que já existia, que não se vai notar assim tanto? Ou pelo menos... Os anos podem passar, chegar a um jogo decisivo e jogar em casa é melhor do que jogar fora. Ponto. Não tenho dúvidas. Mas é um jogo, não é? É um jogo. E é um sobretudo, eu sei que vale o que vale, mas a forma como Indiana ontem ganha, ou como o Oklahoma perde, para mim não é o Indiana ganhar, porque Indiana já não me surpreende a esse nível. Indiana já provou que pode ganhar a qualquer equipa em qualquer pavilhão, mesmo que seja no Standard com o melhor registro de temporada regular. Agora a forma, aí sim surpreendeu-me. Não esperava que uma equipa, perante a possibilidade de ser campeã, fosse derrotada da forma como os Standard foram. Isso aí surpreendeu-me completamente. Aliás, aproveitamos esta deixa do Miguel para entrar já na discussão da série e daquilo que foi o jogo 6, que, como disse, foi na última madrugada. Eu durante a transmissão disse exatamente, ou com outras palavras ou parecidas, aquilo que o Miguel disse. Eu acho que Indiana ganhar o jogo 6, ainda por cima em casa, não seria nada de extraordinário, apesar do Haliburton estar diminuído, ou aparentemente diminuído, porque de facto houve momentos no início em que parecia que ele estava diminuído, mas a seguir desatou a correr e corria para trás e para a frente e parecia que não tinha dificuldade nenhuma. Ainda bem. O que deixou também no ar algumas dúvidas se ele estaria de facto lesionado ou não. Mas ganhar, ok, eles já tinham ganho 2 jogos antes e portanto já tinham ganho em casa, voltar a ganhar não é por aí. A forma como ganharam, tendo em conta que durante os primeiros 4 minutos não acertaram um único lançamento e chegaram a estar a perder 2-10, é que nem da linha de lance livre estavam a marcar os lances livres. E retirou mesmo no início da segunda parte, mas aí as duas equipes... Mas aí foi igual, 14 ou 15 lançamentos sem marcar. Eu cheguei a dizer que me parecia, lá está, isto é sensações, é feelings que nós temos, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Era bom que a gente adivinhasse, mas não dá. Eu acho que se o jogo fosse de outra maneira, mesmo ganhando Indiana, mas ganhava por 5 pontos, por 7 pontos, na parte final, uma coisa qualquer, eu acho que isto para os jogadores de Oklahoma era uma derrota, ok, tudo bem, foi fora, vamos jogar em casa. A forma como eles fizeram um dos piores jogos da época, não é do playoff, é da época, eu não sei se isto não lhes cria alguns fantasmas. E porquê? Porque a decisão é em casa deles, porque eles chegaram ao playoff em 30 jogos com equipas do Oeste, 15 em casa, 15 fora, com o inacreditável registro de 29-1, e só com estes já perderam 3 vezes agora. E já perderam fora, e já perderam em casa. E já perderam, como se viu ontem, de uma forma inacreditável. E eu não sei que eles vão jogar em casa, foram eles que dominaram a época, portanto, o favoritismo estava do lado deles, tinham o fator casa, tinham tudo, entre aspas, a favor deles. E de repente... A parte do fator casa tem.
Voltam a ter, é verdade. Para ter mas, esse fator casa. De repente as coisas, já falharam um match point. Ok, era fora, mas tiveram já uma chance e não a agarraram. E agora as coisas estão de facto, apesar do fator casa, estão, como ontem dizia o Halliburton, estão as cartas todas em cima da mesa. E agora, ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas parece-me que este jogo 7, ou o título, podemos ver assim, eu acho que Indiana pode ganhar o título e acho que Oklahoma pode perder o título. Ou seja, Oklahoma, se perde este campeonato, depois de estar a ganhar 3-2, se o perde em casa, depois durante a época e durante o playoff ter dominado de uma forma avassaladora, eu acho que isto vai rebentar com a cabeça daquela gente toda. Ainda por cima, uma equipa muito nova também, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas não sei se do ponto de vista mental eles não estão hoje com grandes dores de cabeça. Eu sinceramente, eu vejo o playoff e cada jogo é um jogo. Quando foi no final do jogo 5, a forma como os Pacers perderam a partida, estávamos a comentar os dois. Sim, entraram com 7 pontos. Até fizeste um comentário que eu até, em certa medida, concordo, mas não concordo, que eles já perderam a eliminatória pela forma como perderam. Mas eu acho que estes jogadores e estas equipas também entendem o playoff como um jogo a jogo. Também percebo que é uma equipa mais jovem. Foi o jogo 5 ou o jogo 4? Jogo 4. Era o que poderiam ter feito 3-1 sim, em era casa. O que poderiam ter feito 3-1 e foi aquela parte final fantástica do Maturin que fez disparates atrás de disparates. Mas a forma como eles perderam o jogo 4 e depois foram para Oklahoma e em casa o Standard, e esta é para mim talvez a maior razão para eu ainda dar favoritismo ao clube, é que tirando o primeiro jogo, foi sempre demasiado fácil para o Standard ganhar em casa. Foram, não digo autênticos passeios, mas foram jogos que venceram de forma confortável. E eles foram ultrapassaram o jogo 1 e fizeram um grande jogo 2 e foram ultrapassando jogo a jogo as dificuldades que os Pacers foram colocando, porque eu acho que estes jogadores, estas equipas e a lição que eles também vão tendo ao longo do playoff, e é bom recordar que os Thunder já jogaram com os Nuggets, também numa série disputada até à última partida, é que pensar o jogo a jogo. Há um jogo menos bom, já passou, e agora temos o outro jogo seguinte para tentar jogar e resolver aqui a questão. Neste caso, falo do título. Eu acho que a grande diferença é que agora já não há rede de circo. Portanto, quem cair do trapézio vai parar no chão. Portanto, agora joga-se para o título. Mas eu concordo que a forma como os Pacers venceram esta partida possa deixar marcas, mas também pode causar um impacto diferente, que é os jogadores do Standard perceberem: pessoal, este foi um jogo, já acabou, tudo o que tinha para correr mal, e agora vamos ganhar em casa. Portanto, isto pode ter aqui uma dupla leitura. Agora, claro, neste momento, se os Pacers forem campeões, fica sempre aquela sensação de que os Thunder perderam um campeonato que tinham na mão. Não quer dizer que seja totalmente verdade, mas eles tinham um campeonato na mão, 3-2, com um jogo. E o que fizeram durante a época, dois jogos, atenção, se ganharem também está tudo certo, não é? Mas eu acho que neste momento esta questão, eu entendo a questão da derrota pela forma como foi e como foi, mas eu também não sou assim tão taxativo a afirmar que vai ser assim por causa deste jogo. Eu acho que pode ser diferente. Miguel, há uma coisa que não deve acontecer, que é a equipa de Oklahoma, em 16 triplos, marcar a abrir nos primeiros 16. Não é normal. Sim, não é? Mas eles ganharam o jogo... Marcando 3, não foi? O jogo 5. Já ganharam o jogo 4. O jogo 4, sim. Marcando 3 triplos. Sim. Não é normal. E também não é, repara, que ao intervalo, e isto são dados de facto, as estatísticas mostram-nos sempre coisas esquisitas. O Shea tinha 16 pontos e o Jalen Williams tinha 15, ao intervalo. Ou seja, as duas principais figuras estavam acima até das suas médias. Mas depois o resto da companhia foi uma coisa abaixo de, mas eu acho que aí tem qualquer coisa que se pudesse aí imaginar. Tem sido um bocadinho, os principais jogadores de Oklahoma nesta final têm estado sempre bem. Quando os jogos não têm corrido bem, tem sido por do outro lado, aparece sempre muita gente a contribuir. É a leitura que eu faço. O McConnell, já nem há palavras. O Obi Toppin, muito bem. O Maturin já fez jogos muito bons. Ou seja, eles têm sempre mais, parece que têm sempre mais gente pronta a ajudar. Eu acho que Indiana está nesta série e leva esta série ao 7º jogo porque tem sempre mais gente disponível. Oklahoma
tem contado quase sempre. O próprio chat tem Altos e baixos. Altos e baixos. Ontem Dort não se viu completamente no jogo, nada. Já não teve aqui lá. também alguns. Os dois, o Jalen Williams e o Shea, Depois, mais que aquilo, é difícil. têm estado sempre. Sim. Duas notas em relação. Primeiro, o campeonato dos SES, eu ontem lia também, porque isto lá está. Mas é também um sinal dos tempos. É nós fazemos a análise muito no imediato. Eu lia ontem pessoal a dizer: bem, imaginem, Indiana, se não ganhar este campeonato, vai ficar a pensar no que fez no jogo 4. Ok, então e o que o Oklahoma fez no jogo 1? É igual. Exatamente. É igual, para mim é mais marquesa. O jogo mais a série era logo outra. já mudou, já mudou. Não, e o jogo Exatamente. mais mal perdido de todos É o primeiro. é o primeiro. Concordo. É o primeiro jogo, claro. E o pessoal ficou, não, mas Chelsea tem ganho no jogo 4. Ok, mas lá está, o campeonato dos SES. Miguel, eu tenho até, pegando nisso que estás a dizer, eu acho que se a Oklahoma faz 1-0 e podia perfeitamente ter ganho esse jogo, e se depois ganhasse Faz o como 2-0, ganhou pois. o 2 tranquilamente, A eu série acho que aí podia a ser série diferente. podia ser 4-0. Aí é verdade. Aí sim. Aí é Eu verdade. acho que Indiana de facto tem aquele sentimento de podíamos ter feito o 3-1 e Oklahoma é logo no primeiro jogo da série. Pois. Dá uma barracada, entre aspas, com todo o mérito de Indiana. Esta questão para mim é também muito importante. A questão dos jogadores que têm contribuído. Eu acho que aí acho que Indiana parece. Eu começo a ver os jogos, os últimos jogos de Indiana, e já na outra série de frente aos Knicks, e estou a pensar para mim, quem é que hoje. Quem é o jogador de Indiana? Quem é que vai decidir fazer? isto? Quem é que vai E é decidir? sempre alguém que vem. Mesmo eles sabendo então que o Haliburton não estava muito bem, o Nembhard entrou no ontem jogo jogou com muito uma bem. pedalada incrível. Ele fartou-se fazer erros no final do jogo anterior. Ou seja, Ontem jogou muito bem. E os jogadores, e aí o Ricardo Ali e a sua equipa técnica, isto tem que ter muito a ver com eles. Pois isto não é sorte, Os jogadores estão todos nem coincidência só. prontos. Um jogo corre bem. Ontem lá veio o Bradley outro pode no meio correr do mal, jogo, Bradley mas lá para dentro. Ajudou bastante. E a seguir veio e para o mim- Brian também, marcou logo uma tripleta. Os Pacers neste playoff, nesta época, mas vamos levar aqui a análise mais para o playoff e para as finais, têm sido para mim a definição do que é uma grande equipa. Completamente. Ou seja, isto é uma equipa, uma verdadeira equipa a funcionar. Para mim, na minha análise, eu não estou a dizer que eles são os melhores. Subscrevo na íntegra Como isso. equipa, provavelmente chegaram ao final as duas grandes equipas desta temporada. Concordo. As duas equipas Equipas. que têm um funcionamento homogéneo, lógico, os jogadores Coletivo. complementam-se, Uma os treinadores, rotação grande também. rotação grande, os treinadores sabem perfeitamente o que é que cada jogador pode dar à equipa. Eu acho que nesse aspecto é a tal mudança de paradigma que parece-me que vai existir. Ainda ontem voltámos a falar disso. Parece-me que vai estou existir também aqui muito convicto em bocadinho. relação a isso. E já falámos disto semana passada, quando dizem que o Kevin Durant, se calhar o retorno não vai ser grande, é porque as equipas começam a perceber isto, mais do que ir buscar 2 ou 3 trutas, temos que ter equipa. Eu acho que este ano vai mudar muito isso. E depois outra coisa que eu acho que não me expliquei bem. A vitória de ontem de Indiana, eu não vejo tanto pelo lado de Oklahoma. Eu Mas acho... são os jogadores dos Pacers. Exatamente. Eu acho é que isto, eles chegam ontem ao jogo, A resiliência, mais uma vez, que eles mostraram. e a forma como eles ganham o jogo vai-lhes fazer acreditar ainda mais. Ainda mais. Se Eles já têm- acreditam sempre, mas assim Sim, é verdade. Mas é eu verdade. acho que isto lhes vai dar uma força enorme. Ou seja, eu não vejo tanto Oklahoma a recear. Eu acho que o Oklahoma vai estar bem, mas acho que Indiana, Vão chegar de peito aberto. Pode estar de pé e aberto. podemos estar aqui perante um jogo 7, tem tudo para ser espetacular. Mais uma nota, eu não sei se vocês viram, sabem qual é a diferença de pontos entre as 7 duas pontos. equipas? 7 Entre pontos. os jogos 7 pontos. 662, 655, julguei isto, favorável ao Oklahoma. Sim. Portanto, é mais um dado. É verdade, tivemos aqui jogos desequilibrados, mas no final Encaixa, de contas encaixa. está tudo muito Tal como encaixa a equilibrado. série, não é? 3-3. E gostava de fazer só essa referência, que era o facto, eu acho que isto para a Indiana, eu acho que se lhes custou se calhar aquele jogo, as duas derrotas, o jogo 4 e o jogo 5, esta vitória Da como forma foi, como foi. dá-lhes, não precisaram de desgastar muito o Haliburton, ele tem aqui mais 2, 3 dias para ficar um bocadinho melhor, se eventualmente está ilusionado, pode Foi o que eu disse. tratar no ali final. da Quero acreditar mazela. que sim. Pareceu. Eu, nos primeiros minutos, pareceu-me. Depois, nem Portanto, tanto. eu acho que... Mas também é normal. As coisas começam a correr bem, não dói nada. Dói no dia a seguir. Outra nota, o Miguel Candés, que está lá, ele costuma falar connosco, mandou uma mensagem logo a dizer que nos últimos 32 anos houve 5 jogos 7. Sim. Portanto, até nisso, eu acho que Sabes qual foi podemos o ter- último? Foi Foi do... dos Warriors, que é. dos Pois os Warriors, Warriors perderam em casa. O desarme do LeBron James e o triplo do Kyrie depois. Exatamente. E perderam em casa. Sim. E perderam em casa. Perderam em casa. Mas foi uma recuperação diferente. Olhando Diferença para, um 4-3. olhando para em esse casa. jogo 7, acho que o Oklahoma pode ter problemas
se não sentir esta superioridade que o Pedro tem dito que eles têm sentido nos jogos em casa. Se o jogo vai para o aperto... Aí sim. É fantasmas, podem aparecer fantasmas. E Indiana, eu acho que aí pode estar um bocadinho... Se Oklahoma entra e sente outra vez o conforto de jogar em casa... Mas pode ir embora. Que pode ir embora e pode gerir o jogo de outra forma. Mas se aquilo ficar ali rasgadinho... Se aquilo andar ali, eu acho que Indiana, por incrível que pareça, acho que se pode soltar um bocadinho mais mesmo jogando fora. Eu ontem dizia isso com o João Viegas. Caso ganhe Indiana, eu não me lembro, sinceramente, da última vez, ou quando é que foi, ou quando é que aconteceu, uma equipa sem, na minha ótica, uma verdadeira estrela, ganhar um campeonato. Não me lembro. Mudança de paradigma. Eu não sei se isso aconteceu. Mudança de paradigma, mas claramente. saí daqui, há umas horinhas, e fui para casa a pensar exatamente nesse pertence equilíbrio. O que é que de facto eu não me lembro. É mais valioso hoje em dia? É ter uma grande estrela como é o Shea, ou duas, ou duas ou três, ok? Há equipas com isso. Equipas com mais que uma. Tens vários campeões dos últimos anos que não era com uma estrela, era com duas e três estrelas indiscutíveis. Mas Indiana, há quem considere que o Haliburton é uma estrela. Ainda ontem voltei a explicar mais uma vez. O João Viegas diz que as grandes estrelas, para mim as estrelas não são grandes e são pequenas. Ou são estrelas, eu quando estou no patamar da estrela, acabou, é o último para patamar. Mim ele tem uma característica que é o final dos jogos. Sim. Ele, para mim, essa característica que ele tem é de um jogador... Mas ele é muito irregular, exatamente. é muito irregular. A questão é, mas é melhor teres uma estrela? Por exemplo, aqui ao Oklahoma ontem, a estrela estava lá. Ele ao intervalo tinha os pontos dele, estava tudo certo. Mas a questão é melhor ter uma estrela que marca sempre 30 quando corre mal e 40 quando corre bem. E marca sempre. Ou é melhor não teres, se calhar, a tal estrela, ou teres um jogador próximo desse patamar, mas que tanto faz grandes jogos, como a seguir não marca um único lançamento, mas teres 10 ou 11 ou 12 capazes de ir lá dentro e esfarrapam-se todos mim, na defesa, atiram-se para o chão. Uma coisa não implica a outra. Pois, uma coisa não implica a outra. Eu acho que tu tens um jogador diferenciado. Mas teres equipa é isso. Tens um jogador diferenciado como o Shea, e eu acho que o Shea, por exemplo, o Shea é um ótimo exemplo, porque eu acho que o Shea, dentro do seu estilo, é um jogador agregador. Eu acho que isso é que é importante. Pois é, não secar os outros. É um tipo diferente de estrela daqueles que nós estamos habituados a ver. Exatamente, é um jogador que lidera mais pelo exemplo, que não lança as bolas todas. E não fratura, ou seja, há jogadores pelo seu estilo às vezes são um bocadinho fraturantes nas equipas. Ou porque... Jogam sozinhos muitas vezes. Agora, não assim, só porque até a personalidade até o ego, não é? É porque os jogadores jogam com ele, aceitam. Ok, é porque o treinador conseguiu fazer aquele pessoal todo acreditar que é assim que resulta. Tudo. Vai haver um bocadinho disso tudo. Para mim, o paradigma, a mudança de paradigma não tem tanto a ver com o teres ou não uma estrela. Eu acho que o teres um jogador diferenciado ou dois... Só dá jeito. Só dá jeito. Agora, cada vez mais, e eu já digo isto, já não é deste ano, nem do ano passado, nem de há 2 anos. E acredito piamente nisto, e por exemplo isso acontece ao nível da Euroliga. O talento já é tanto... Se nós olharmos, há jogadores aqui que jogam pouco, que têm muito talento. E o talento já é tanto que já não é no... Vamos ver quem é que marca mais. Sim, é na vontade, é na raça. É na capacidade que tu tens de limitar os outros, de lhes meter uma intensidade, de desgastares quem está do outro lado, e daí esta questão das rotações. Eu acho que o futuro é muito mais por aí, porque o talento é gigantesco. Vemos o Nembhard, onde aparecia uma estrela a jogar. É verdade. Por exemplo, que é um jogador... Até o Topping parecia. Mas isso para dizer o quê? O talento já é tanto, tu tens que ir à procura de outras coisas. As rotações de 6-7 já limitam muito. Há um ponto, eu lembro do LeBron James nessas finais que nós estávamos a falar, não sei se foi nessas, foi a jogar 48 minutos. Sim, a jogar 48 minutos num jogo. Ok, o LeBron é um jogador que em termos físicos é completamente diferente. E nessa altura era um bicho autêntico. Mas vejam o ritmo. Mas cada vez menos. Cada vez menos, porque vejam o ritmo que esta final está a ser jogada. É sempre a andar. E mesmo um LeBron James no seu prime, a jogar a este ritmo, aliás, eu acho que ele próprio, a ter que jogar 45 ou 46, ele próprio ia abrandar muito o jogo. Não é possível. Ou então não jogava aos 40 anos. Porque não é possível. Nós vemos jogadores, por exemplo, o Shea sai no terceiro quarto, ainda volta a entrar no terceiro quarto, ou sai no segundo quarto. Ontem tem uma altura, sai para aí 40 segundos e depois. Volta, mas tem que ir respirar mas teve que ir respirar um bocadinho. Porque, e isto, para mim, obviamente tu podes ter uma equipa que, por estratégia, tem menos jogadores e vai claramente baixar o ritmo do jogo. Isso pode acontecer. Claro, até pelo adversário que tem pela frente. Agora, a jogares assim, com esta intensidade, não consegues jogar com 6-7 jogadores. Sim, eu quero acrescentar aqui algo que é importante, porque estamos aqui perante duas equipas
já falámos, tem uma extensão ao nível da rotação enorme. Eles jogam com 9, 10 jogadores, mas às vezes o 11º e 12º entra dentro de campo. 10 jogam sempre. Sim, 10 entra dentro de campo à frente de outros, ou seja, e com a mesma qualidade. Eu acho que isto é o que distingue estas equipas, há outras que também o fazem, mas distingue estas equipas das demais. Depois, eu acho que isto pode ser o início de quem é responsável pela maior parte das equipas da NBA, de olhar e perceber como construir um plantel, de que forma é que eu vou gastar o dinheiro. Claro que aquelas grandes superestrelas são sempre necessárias. Não há a mínima dúvida. Olha, por exemplo, a minha equipa aos Lakers chegaram a fazer isso. Derretemos o dinheiro todo em 3 jogadores. E a seguir vai um qualquer. E depois vamos encher tudo aqueles que acertaram os contratos mínimos. Sim, e o resto de veteranos. Acho que isso vai deixar de existir. Sim, atenção, já serviu para ganhar campeonatos da NBA. Agora claro, é cada vez mais claro. difícil. E depois, olhar para a forma como os Pacers jogam, com desgaste, tal e qual como o Standard. Eu trouxe aqui no podcast a defesa do Standard. Mas os Pacers defendem campo inteiro o jogo inteiro. É inacreditável. Eu não me lembro de ver na NBA uma equipa que faça isto, 82 jogos, mas o playoff. E a pegar os jogadores aqui, campo inteiro, e dizem tu, na fase regular não fizeram? Fizeram. E fazem a ganhar por 20 e por 30. Sim, fizeram sempre. Os jogos em Paris, os Spurs estavam sempre a ser pressionados. Ou seja, já está ali. O Shepard já está ali. Já está ali. Ou seja, a reação do McConnell, a reação do Nembhard quando vai. Por isso é que eles jogam muitas bolas para marcar cestas. Exatamente. Eles estão logo lá, não recuam. E isto é o teu McConnell há uma. Não, e estava de costas, abriu-se o braço e a bola bateu-lhe na mão. O McConnell consegue até enganar a realização. Ele recupera bolas e ninguém vê. É esta que dá o Obi-Toppin. Ele sai de costas, toca a bola e depois. Isto é. Depois há aqui mais duas coisas que eu gostava de dizer. A primeira. Eu acho que no lado do Standard, porque existe Shea, é normal que ganhando, havendo o MVP, é claramente o Shea, não há a mínima dúvida. Nos Pacers, há muitas dúvidas. Nos últimos anos, em algumas equipas, por exemplo, nos Celtics do ano passado, tanto podia ser o Jaylen Brown como o Tatum. Miguel, se ganhar Indiana, quem é que tu achas que vai ser o MVP? É difícil. Eu acho que vai ser eu é Siakam. Talvez o Siakam tenha sido o mais regular dos mais todos. regular, Esse está sempre lá. E no final os números estão sempre lá. Mas é engraçado olhar que nos últimos anos temos algumas equipas e algumas finais que no final, sim, este jogador é o melhor jogador da equipa, mas nas finais quem foi melhor foi este. Ou seja, são plantéis já construídos de outra maneira. Aliás, o Siakam já foi o MVP da final do Oeste. Exatamente, portanto, até para surpresa do próprio Halliburton. São equipas que já estão construídas de uma maneira em que, ok, existe uma estrela, mas os outros jogadores, o talento é tanto que qualquer um deles pode ser o MVP de uma final ou mesmo de uma final de conferência. Eu acho isto extremamente interessante. E depois é a prova do que os Pacers, e isto é uma dúvida que nós aqui também fomos falando e também foram aparecendo muitas dúvidas nos Estados Unidos. Então toda a gente dizia que era impossível uma equipa poder chegar ao título a jogar desta forma, a jogar a correr, descomplexada, a lançar nos primeiros segundos do ataque, etc. Os Pacers provam e estão a provar que é possível ganhar assim. Eles perderem 4-3 não quer dizer que não seja possível ganhar assim. E continuam a fazer uma época inacreditável. Ou seja, eles perderem não quer dizer que não seja possível ganhar assim. Claro. Não, é possível. Eles estão a demonstrar. Eles perderem é porque não vai dar no último jogo. Exatamente. Até o último jogo foi dando. Tal como o Standard também estão a provar que é possível ganhar da forma como eles jogam. Eu acho outro dos dados que me parece muito interessante aqui é ver a confiança que o treinador de Indiana tem em todos os seus jogadores. Não é normal também na Liga. Não é normal tu chegares a um momento destes de decisão, mais a mais de uma equipa que nunca ganhou e, portanto, não está habituada a estar sempre ou muitas vezes na discussão, e ele hoje, agora vai o A, a seguir vai o B, no jogo a seguir é ao contrário, e entram e saem. E atenção, se o Walker não estivesse lesionado, andava lá dentro também, de certeza, era mais um. E eu acho que isso é outro dos trunfos, porque tu estares numa equipa, uma coisa é que tu fazes parte da equipa, ok, mas há jogadores em todas as outras equipas, quase, eles fazem parte. Mas não tem papel, é só fazer parte. É só fazer parte. Chegam ao playoff, não jogam. Ponto final, parágrafo. Não jogam. Falámos sobre isso quando foram os Knicks, recorda? Estes jogam, e mesmo os que jogam poucos minutos, ou que não jogam os jogos todos, o Bradley e o Thomas Bryant, por exemplo, são bons exemplos disso, mas de vez a vez, da primeira parte, és tu lá para dentro. E eles vão sentindo que acreditam neles e que vão para ajudar. E eu acho isto uma coisa, nesta era da NBA, completamente contrária à lógica. Lá está, nós falamos tantas vezes dos Knicks que jogam na fase regular com 7
e com 8, e depois lá está, invariavelmente Ou aquilo jogavam, agora já vai ser diferente. Agora vai ser diferente. E neste playoff já foi. Mas neste playoff já foi Não, diferente. eles Mas, ó, tiveram, Miguel, é que não, eles é que tiveram chegou que uma se altura ajustar. que não dá mesmo. Eles não tiveram dá. que se ajustar também Não é? com os Pacers, porque isto também é muito engraçado ver estas duas equipas. Tu, se fosses um treinador que estavas a jogar contra os Pacers ou contra o Standard e não tivesses talvez o mesmo nível de profundidade do plantel, o que é que farias? Vamos jogar devagar. Não consegues É que às jogar vezes com pode ser eles. pior. Jogar devagar com uma destas equipas, se tu não marcares a Eles- meio campo, eles vão-se és logo embora. arrasado. Claro. Aliás, há várias equipas que tentaram fazer contra o Standard abaixar o ritmo. Não conseguem. E não conseguem, porque depois não Porque marcam em ataque. e eles depois continuam a defendem correr. tão bem, E eles não é? continuam a E eles correr. continuam a correr. Portanto, aqui acho curioso que nenhuma das equipas e os ajustamentos que eles vão fazendo, os treinadores vão fazendo, e atenção, duas equipas muito bem treinadas e orientadas, verdade. com ajustamentos muito a propósito, o modelo de jogo, a forma de jogar nunca mudou. O que mudou foram ideias. O que mudou foram Até ao vantagens. Oklahoma no 5, O que mudou foram E treinadores estratégias. de gerações completamente diferentes. Exatamente. Treinadores de Ricardo, gerações o treinador mais completamente velho. diferentes. Ontem apareceu isso de repente e nós nem conseguimos perceber muito bem, mas é verdade, é o treinador mais velho na final. Sim. Por acaso não tinha nada Sim, dessa ideia. Sim. E isto é... 65 anos, se não estou em erro. salvo erro, É, sim. 65. E isto é extremamente interessante de perceber que os treinadores... Aliás, nem fazia sentido estar a treinar durante um ano inteiro para jogar de uma maneira e chegavam ao final, pessoal, agora vamos Agora é jogar diferente. devagar. Não faz sentido. Mas eles fazem os ajustamentos tendo em conta algumas vantagens que eles acham que podem ter ou surpreender o adversário de determinadas maneiras, mas a forma de jogar, o modelo de jogo é sempre o mesmo. E é assim que tem que ser, na minha opinião. Olha, eu acho que quando a época começou, acertar numa final Oklahoma Indiana não era muito provável. E antes da final, já sabendo que eram estas duas equipas, 7 jogos, eu acredito que pai meia dúzia de pessoas em Indiana achassem possível. Eu arriscava em 6, mas e já estava. Sete. Já eram, e estou a dizer, a arriscar. 7, sinceramente, eu falo contra mim, eu nunca acreditei de uma forma muito convicta que a equipa de Oklahoma ganhasse o campeonato. Pode ganhar, mas eu não acreditava. Mas também não me parecia possível, antes da final, que Indiana conseguisse pelo menos chegar ao último jogo em condições de ganhar. O que eles têm feito neste playoff e da maneira com que têm conseguido fazer é de facto algo verdadeiramente extraordinário. E, por um lado, ainda bem que é assim, porque nós queremos jogos 7 em todas as séries e conseguirmos ter um jogo 7 na série final é uma maravilha. Agora é só ter um joguinho equilibrado e se for possível, eu 3 ou 4 prolongamentos. Eu não sei se estava contigo no jogo quando disse, toda a gente falava de Indiana, a conferência esta é fraca, jogaram contra equipas lesionadas, porque não sei o quê, porque os Celtics não foram às finais, porque não sei o que mais. E eles estão aqui no jogo 7 para discutir o Mas título. isso é uma tendência dos tempos atuais que é, por alguma razão, desvalorizar. Exatamente, por alguma razão que me ultrapassa. Apetece dizer, mas que culpa é que os Pacers Não tem têm? nenhum. Eles ganharam os os outros jogos, que não estejam lesionados. E eles estão a demonstrar que se calhar não são assim tão coitadinhos, como tão só ao fracos. longo da história da NBA não tivesse havido Aconteceu sempre coisas, percursos claro, de sempre, equipas sempre, por alguma sempre, coisa. sempre. Mas, atenção, eu se Mas pergunto- isso é na NBA, é em em todo tudo. lado, sim, é em todo Toda a lado, gente sim. sente a necessidade É o pior a campeão de certo sempre, ponto, não interessa, é campeão. desvalorizar. para mim poderá ser o mais improvável dos últimos anos. últimos anos, será. Mas não é mau. Isso não tira é valor, mau. eu pelo Claro. contrário, isso só dá valor. Só dá valor, Sim. claro. Claro. E estas equipas chegarem à final só tem que ser valorizado e não desvalorizado. Eu, se me perguntarem assim, vamos imaginar que a época ia começar agora, os jogadores todos iguais e com toda a gente disponível sempre. Indiana era a equipa mais forte da NBA ou do Oeste? Para mim, não. Nem a primeira, nem a segunda no Oeste, nem a terceira, se calhar. Mas calhar também não nos isso, retirava a como possibilidade daqui chegar. Mas isso, como diz o Miguel, e o que é que isso belisca naquilo que eles fizeram? Zero. Nada, pelo Zero. contrário. Se não eram os mais fortes do papel e estão cá e os outros não estão, devem ter feito alguma Mas coisa bem. eu acho que é uma tendência, não é só da NBA. Quando foi da bolha dos Lakers, por exemplo. Era porque não havia público. Não havia público, mas só não havia para os Lakers, Para os outros havia. havia. Ou os Lakers não estavam em primeiro. E parece que há sempre uma tendência de, quando foi os Raptors, mas os Warriors estavam lesionados. Que culpa é que eles têm disso? Claro. Não foram suficientemente competentes para deixar, por exemplo, os Sixers de fora. E há uma tendência nos últimos tempos, mas acho que isso é um bocadinho da sociedade em que nós vivemos. Eu acho que às vezes, para defendermos aquilo que gostamos, Não ou há o que é mérito, nosso, não há mérito do outro temos lado. que desvalorizar. E não é nada Pelo disso. contrário, Isso pelo contrário. Claro. é uma tontice. não É a faz- tal história, o melhor é o A e o B já não presta. Para- Não, o A pode ser melhor e o B ser muito bom também. Para valorizar o que é, nós temos que valorizar Claro, os Temos que outros. valorizar não? aquilo, não faz sentido. Bom, já olhámos então para aquilo que aconteceu ontem e para esta série de final, de facto está espetacular e vai à decisão na negra no sétimo jogo, já não acontecia há uns anos, desde 2016. Sim. 2016. 9 anos, já acho, 9 anos. Sim. E portanto, pelo menos toda a gente que não fosse adepto de Oklahoma ontem desejava era que isto tivesse mais uma partida e vamos agora depois então ver
o que é que vai acontecer nesse Já agora, sétimo madrugada jogo. de domingo para segunda. Sim, a partir da 1 da manhã. Da 1 da manhã. Portanto, quem esteve sempre aí a época toda, agora também não se esqueça de domingo para segunda, porque aqui vamos mesmo fechar a loja, vamos ter campeão e a outra equipa vai continuar, apesar de estar à porta, vai continuar à espera de ganhar pela primeira vez o título, isto tendo em conta que nem uma nem outra alguma vez chegaram ao anel. Vamos então agora passar para os positivos e negativos. E o primeiro positivo é do Miguel. Não, este é o meu. Não, é do Pedro. É do Miguel, é do Pedro, peço desculpa. E é para elogiar, neste caso, embora sirva para os dois. Não é? É verdade. Primeiro, a teu favor, sou o Pedro Miguel, portanto não estavas Não completamente estava errado. totalmente errado. Não estavas completamente errado. Nós estamos a ver história nesta final, não só pelas equipas que estão em competição, mas também pelos números que alguns atletas têm vindo a fazer. Nas finais da NBA, temos o TJ McConnell e o Alex Caruso, que estão empatados, portanto, poderemos ter um desempate também no jogo 7. Ou ficarem empatados. Estes podem ficar empatados. Como os jogadores com mais roubos de bola de homens que não jogam no ciclo inicial, que saltam do banco. E são dois excelentes exemplos daquilo que nós estávamos a dizer, de dois jogadores que têm um impacto tremendo na equipa, sem serem jogadores de 5 inicial. E nem a estatística às vezes mostra o seu impacto. Aliás, eu considero mesmo o Alex Caruso como a terceira figura da equipa, ou o terceiro jogador com mais impacto na equipa nestes playoffs. Não é só na final, em todo o playoff, mesmo à frente do Chet, que tem feito jogos muito interessantes e tem feito também a sua diferença. E olha como o McConnell, nesta final, se não é também nesta o terceiro... Final, Caruso, se não é o terceiro, anda lá muito perto, mas também estamos a falar de uma equipa totalmente diferente, onde não tem claramente dois jogadores muito acima da média. Portanto, estamos a ver história, eu gosto. E eu, muito sinceramente, eu não quero que eles fiquem empatados. Quero que alguém ganhe aqui este prémio de forma destacada. Eu aqui gostava que empatasse, sabes porquê? Porque eu acho que, de facto... Gostas dos dois? Gosto imenso dos dois. E eu acho que é a prova... O Miguel há pouco dizia, eu também concordo, talento na NBA... E vai haver ainda mais. Vai haver ainda mais. Não dá sequer para medir. O talento está em todo lado. Mas também, mesmo assim, com esse talento todo, estes dois jogadores que estão aqui, e atenção, lá está, não estou a dizer que eles não têm talento. Não, isto reforça o papel destes jogadores. Claro, mas atenção, acho que ainda estes dois também têm muito talento. Mas no cenário onde eles estão, não são dos mais talentosos. Não são. Agora é assim, do ponto de vista da entrega, da vontade de fazer rigorosamente tudo em prol da equipa, estes dois jogadores são do maior... Aquilo que o Caruso fez ao Jokic, por exemplo. Isto é do maior exemplo incrível. da história, porque estes dois rapazes, eu não tenho dúvidas nenhumas, se lhes disserem assim, tens que entrar de cabeça e mergulhar para o chão, vão os dois a correr, os dois. Sim, e não sem hesitam. Do ponto de vista do que é o espírito de equipa e estar disponível para ajudar, tanto o McConnell como o Caruso são verdadeiramente espetaculares. E é curioso como é que dois jogadores que são suplentes, hoje o valor deles na Liga deve ser ao nível de algumas das principais figuras de outras equipas. Porque quem é que... Eles jogam, obviamente, cada um em sua equipa. Eu acho que as 29 equipas onde eles não jogam, todas queriam ter o outro. Todas. Independentemente de serem titulares ou suplentes. Sim. Não interessa, mas jogadores, claro. quem é que é o treinador que não quer gente destas da sua equipa? Claro. Não deve existir, não é? E as equipas têm mais jogadores deste estilo. É verdade. No plantel, alguns a jogar de 5, outros no banco. É verdade. O negativo do Pedro, agora não me enganei, é um maluco que conseguiu entrar ontem e ainda se foi embora mais cedo. Eu queria trazer estava com muita dificuldade no negativo, vou ser sincero. Poderia ter trazido outro tipo de negativo, mas trouxe o... Nesta altura é mais difícil. Nesta altura é mais difícil, mas trouxe o grande James Johnson, que... No jogo 6, ontem, na sua breve aparição pelo jogo... A sua passagem pela final. Sim, porque ele normalmente tem estas aparições assim muito curtas, conseguiu ser expulso, enfim, com um gesto que não é propriamente o mais bonito, ali na imagem, aquele empurrão, aquele usar do cotovelo, e depois, claro, foi automaticamente expulso. O James Johnson, que, para quem não sabe, é cinturão negro, uma arte marcial, e é considerado pelos colegas como guarda-costas perfeito da equipa. É considerado o rapaz a evitar. Eu saliento neste lance, nós fartámos de rir. Primeiro porque o pessoal, como já o jogo estava a ganhar, eles adoram o James Johnson. Eu acho que eles adoram porque ele deve ter dito: quem não gostar de mim, eu bato. E o pessoal adora. Claro, é bullying. Deve ser isso. Mas ele entrou, o jogo estava, não era ganho, era a seguir, e ele num lançamento, se vocês repararem, que a bola entra...
Ele vê a bola a entrar e resolve. Bom, o jogo está a ganho, isto vai acabar e a bola entrou. Então o que é que eu vou fazer? Vou a direito atropelar um rapaz que não fez mal a ninguém e a seguir, se ele responder, ainda atiro para o chão. É completamente doido. Podia ter escolhido marcar a sua passagem com um cesto, por exemplo. Não, ele fez um cruzamento, fez um remate que ia cair do cesto. O cesto não vai dar, então. Mas olha, só uma palavra positiva para o James Johnson, porque ele é dado como guarda-costas da equipa. E é ele que normalmente defende as estrelas nos finais dos jogos, quando há aqueles burburinhos. Não defende toda a gente. Ele vai-se lá pôr à frente e leva-os para o balneário e leva-os para onde tiver que levar. E eu quero acreditar... Leva-os dele e, se preciso, leva-os outros. Quero acreditar que aquele rapazinho, num dos outros jogos, deve ter dito... Fez mal a alguém, E ele agora espera aí, só se foi dentro de campo, e agora já vais ver como é que se faz. Eu não me importo ser expulso, mas tu para o lance em si é completamente doido. Não, por isso é que é negativo. Ele joga tão pouco e depois, quando joga, faz uma coisa desta. Curioso, fez esta aparição em grande estilo e saiu debaixo de uma ovação olímpica. Não, mas isso aí, claro, Indianápolis não podia ser de outra maneira. Que ele tinha dado uma castanhada no outro. Vamos agora mudar para mais um positivo, e agora já não sei se é o meu. É o meu e é para reforçar aquilo que já estivemos aqui a falar. Jogo 7, como dizem os norte-americanos, isto são as duas palavras, Game 7, que eles mais gostam no desporto, nomeadamente no play-off, porque é sinónimo de que vem aí a decisão. Vai ser a 20ª vez que vamos ter umas finais da NBA decididas na negra, no 7º jogo. A última, já falámos aqui, foi em 2016, com os Cavs a ganharem aos Warriors fora. Atenção, este pormenor, fora. É verdade que nas 19... Em 19 são 4 vezes. São só 4 vezes fora, mas a última foi fora. Isto vale o que vale. Os números vão dentro daquilo que nós já sabíamos. Casa no playoff é melhor. Mas não é sinónimo que se vai ganhar. E ainda por cima, a última vez, só 4, mas a última vez ganhou a equipa de fora. Isto quer dizer alguma coisa? Não tem nada a ver, mas são factos, são números, são dados estatísticos. E a NBA e o basquetebol vivem também muito destes números, destes dados, então nós todos os dias andamos aqui a falar de recordes batidos, igualados e tal. Fica só esta demonstração do cenário, mas para mim o mais importante e aquilo que eu saliento aqui como positivo é o jogo 7. Sem qualquer série, é uma maravilha o jogo 7, na final é o... Quem chega a um momento destes não é só o sonho de todos eles, que é ganhar o campeonato, e um deles vai ganhar o campeonato, é poder ganhar o campeonato no jogo em que não há margem de erro, é ali que se decide tudo. Eu acho que quem for o herói, eu ontem também falava disso, pode não ser uma das grandes estrelas, pode não ser o MVP, mas pode haver alguém, eventualmente se o jogo estiver equilibrado, na última bola, a defender ou a atacar, porque também não é só pôr a bola no cesto, isto pode, para além da equipa e do anel, pode levar alguém para a história da NBA, porque vai fazer qualquer coisa decisiva nos últimos instantes. Sabes qual é o mais curioso? É que tem sido partilhado aquele vídeo do Bill Russell a dizer que o jogo 7 é as 2 palavras mais bonitas do desporto norte-americano. Ele é o recordista em jogos 7. Ganhou mais. 5 jogos 7, 5 vitórias. Também é o atleta com mais ele esteve campeonatos. Em 25%. Sim, exatamente. Ele esteve em 25%. Contando já com estas, esteve em 25%. Exatamente. E nunca perdeu num jogo 7. Por isso, se calhar, é que depois o troféu... tem o nome dele, deve ter alguma coisa a ver também com isso. Para além dele ter ganho uma série de troféus, mais ninguém ganhou. Também é verdade. Estava a ver que o Pedro não dizia nada. Estava a achar... Não, mas eu não digo qual é a equipa quando ele jogava. Procurem. Agora vamos para o meu negativo. E tem a ver ainda com aquilo que aconteceu há umas horas, que lá está, cada jogo tem a sua história. E apesar de terem sido as duas melhores figuras da equipa, apesar de ao intervalo, como eu dizia há pouco, um ter 16 pontos e outro 15, portanto eles tinham 31 dos 42 pontos da equipa ao intervalo, estava 64-42 ao intervalo. O Shea fez 8 turnovers, que é uma coisa absurda, sendo que igualou o pior da carreira, aqui colocando playoff e jogos de fase regular, e o Jalen Williams conseguiu, ainda esse não igualou, foi pior da história da sua carreira, menos 40 com ele em campo. De facto, eles foram os que marcaram mais pontos, foram os 2 melhores da equipa e mesmo assim têm registros do pior que alguma vez fizeram. Também por isso se explica o amasso que a equipa de Oklahoma levou, mas isto também não é normal. Por isso, lá está, isto é o pior que eles fizeram na carreira. Eu não acredito que no jogo a seguir seja parecido com isto. Não me parece nada provável, mas aqui também a prova de que... as grandes figuras, também às vezes as coisas saem um bocadinho ao lado, mérito também para quem está
do lado contrário, que faz o seu trabalho para dificultar, e neste caso, tanto o Shea como o Jalen Williams tiveram aqui registros estatísticos que não se vão esquecer pelos piores motivos. Agora sim, o Miguel, positivo. Eu trouxe fora da final. Aproveitei também aqui o meu positivo para dar aqui nota de uma das notícias da semana, que foi a troca que leva o Desmond Bane para os Magic. Fazem o caminho inverso o Caldwell Pope, o Cole Anthony e 4 escolhas de primeira ronda do draft. Mais uma pick swap também de primeira ronda. Gostei muito da movimentação dos Magic. É engraçado e das primeiras reações que se teve a esta troca foi o facto de Desmond Bane ter valido tanto. Ou seja, eu acho exagerado. Dois jogadores, um deles, o Caldwell Pope, eu acho que as piques, não teve... talvez, as piques foram muitas piques. O Caldwell... 4 de primeira ronda é um exagero. Mas mesmo os jogadores, o Caldwell Pope foi contratado com uma grande expectativa para Orlando, que era uma peça que eles achavam que fazia falta aqui, um jogador com tiro 3, bom defensor, e o Cole Anthony, que é um jogador muito interessante. Mais as tais 4 escolhas de draft de primeira ronda e mais a tal pick swap. Eu acho que o Bane encaixa exatamente naquilo que o Orlando precisa. Um excelente atirador, fez 39% na época que passou no playoff, mas foi um playoff também atípico, a equipa de Memphis em grandes dificuldades. É um jogador que com relativa facilidade vale 20 pontos por jogo, 18, 20 pontos por jogo, é a média dele, anda à volta disso. Defende também. É bom defensor. É muito bom defensor, ou seja, é exatamente aquilo que os Magic precisavam. Nós, numa das transmissões, penso que estava com o Diogo, obviamente, o Orlando podia ter um jogador melhor. Agora, a questão, e eu agarro nesta troca como positivo, sobretudo para os Magic, eu acho que para os Grizzlies quer dizer que eles se calhar vão aqui para outras movimentações. Eu acho que o Ja Morant vai a seguir. Ou pelo menos, parece. Eles vão tentar. É o que me parece. Dá a entender. Por outro lado, eu quando vi isto pensei assim, estamos a falar de Desmond Bane, é um jogador ainda jovem, tem 26 ou 27 anos. Já está no melhor à partida. Eu estou muito curioso para ver o que é que vai aparecer na troca do Kevin Durant. Eu acho que não vai aparecer isto tudo. Quantas primeiras escolhas foi a troca do Doncic? Uma. Pois. O Doncic. O Desmond Bane também não está a ser vendido na feira, não é? Porque o Kevin Durant parece que estão na feira a fazer ofertas com mega forma. O Kevin Durant é triste o que está a acontecer. Eu depois queria dar esta nota que é lamentável. Eu a semana passada trouxe mas esta semana ainda foi pior. Piorou. Não quero aqui, ali também não. só quero ali. Isso depois tem a ver também com o meu negativo. Mas o que é que o Kevin Durant anda a fazer? Os seus agentes? Kevin Durant, os agentes, a equipa onde ele está. Já se uma hipótese de ele ficar em Phoenix. Isso deve acontecer, será lindo para ele e para a equipa também. Mas ele também se pôs agente. Ele é que se pôs agente. É verdade. Sim. E lá está. E para mim, reforçado naquilo que está a acontecer. Porque quem quer ir buscar o Kevin Durant são as equipas que querem ter uma hipótese de chegar ao título. Mas começam a olhar para o que está a acontecer. Tem que ser de borla. Se calhar não é bem por aqui, não podemos perder a cabeça para um jogador que já tem 30 segundos. Perder a cabeça não é, dão 5 questões. Queres, não queres. Claro. Portanto, acho que é uma equipa como os Magic a ir à procura de um jogador, bom jogador, mas que é um jogador também de equipa e que é aquilo exatamente que eles precisam. Acho que agora eu acho que Suggs e Bane vai ser ali uma dupla de bases muito interessante, depois Banquero, Wagner e repara outra coisa, Wagner, e a idade dele. Sim, e tudo dentro da mesma. Portanto, acho que é uma movimentação muito precisa. Vão ter vários anos para ir à procura de qualquer coisa. Com um jogador que é Hall of Fame da NBA, é um dos melhores de sempre e que chega a esta fase da carreira, já o tinha dito a semana passada. Em descrédito quase absoluto, é verdade. E sem chama nenhuma. Não deixa de ser um dos meus jogadores preferidos, mas está numa. É um dos melhores da história, ponto. Sim, mas está numa fase que não é bonita. É lamentável. Não é lamentável. Exatamente. Por outro lado, e se queres passar para o negativo, acredito. Vamos já a seguir para o negativo. Um tal de Ace Bailey, portanto, um dos jogadores, uma das top prospects. Aponta-se para os 3, 4 primeiros. Que basicamente o que é que tem feito? As equipas chamam-no para trabalhar nos workouts e ele diz... Não. O Ace Bailey tem uma história engraçada, porque ele foi jogar para o Rutgers, que era uma universidade, enfim, fora do radar daquelas que nós estamos habituados a ver na NCAA. Aliás, nem sequer se apurou para o torneio.
e estava numa conferência até mais acessível, e o Ace Bailey nunca quis jogar nessas equipas, preferiu ir para uma equipa onde estivesse tudo à volta dele, etc. E ele até tem outro draft prospect do top 5, também da mesma universidade, em Rutgers. Então estavam lá os dois, mas o Ace Bailey sempre foi assim um pouco difícil. Eu não sei se é por ele, se é pela sua entourage, ou seja, por quem está à sua volta, e eu parece-me que é mais por isso. Porque ele, atenção, em termos de talento, é top 3. É um jogador fantástico. Vamos lá ver, Miguel. Eu até acho, admitindo que de facto que as previsões, mais coisa, menos coisa, vão bater certo, e que se ele não for top 3, é 4, no máximo 5. Que ele já vai descer. No máximo 5. Sim, desta maneira, sim. Eu percebo que um jogador... Não ficavas pé atrás. Eu vou ver dos dois lados. Eu acho que um jogador que sabe, de facto, que é dos melhores, que lê em todo o lado, que é apontado como um dos melhores, que diga assim, não, quero que acreditem em mim, portanto não tenho que ir mostrar nada. O que tinha para mostrar já mostrei, quem viu. Eu consigo perceber isto. Por outro lado, lá está, é como dizem os veteranos, então, mas este ainda não entrou em campo, ainda não tem uma bola no cesto e já acha que é melhor que os outros. Ou seja, eu consigo entender dos dois lados, mas acho que para quem vai entrar num mundo como a NBA, entrar desta maneira... Eu ficaria logo pé atrás. Eu também duvidava. Até te digo uma coisa, ele diz que acha que é jogador top 3. Pelo menos tem que terminar com as três primeiras escolhas. Para mostrar que é. Pois. Okay. É estranho. É estranho e é saltar mais que 1,20 m. É esticar-se. É uma situação sui generis. Não tenho memória de ouvir... Há alguns jogadores que passam... Escolham, mas vão Sim, lá. não vão a um, não vão a outro, mas vão a outro. Os jogadores que são quase unânimes número 1 fazem 2, 3 treinos e chega. Não sei se o rapaz ainda vai a tempo de fazer alguma coisa. O draft está aí à porta. Ele das últimas horas, dia 25, foi Filadélfia, acho eu. Também não quis, não quero também. Obrigado. De cada um que aparece, ele não quer. É certo que é Filadélfia, mas de repente este rapaz cheio de talento podia jogar com o Embiid, com o Paul George, com o Maxey. Não estou a ver. Sim, porque ao dizer que não quer ir lá, estes não escolhem de certeza, acho eu. Essa é que é a questão que eu deixo. Eu ficaria de pé atrás. Eu já não escolhi, se não quer chegar, vir não vem. Atenção, ele realmente é dos melhores talentos. Agora, vocês acham que ele, o que está por trás do talento, não é? A personalidade, nem é mas ele pensa assim... sou tão bom que não preciso de fazer nada. E mesmo, ou seja, mesmo eu dizendo, querem que eu treine, eu não treino, ele acha que essa equipa o vai escolher? Eu acho que não. Mas ele próprio. Sim. Provavelmente acha, sim. Não sei. Pois, não sei. É que o draft... Ele diz que quer que alguém acredite piamente nele. Sim, mas o acreditar, sem lá ir falar com ele, sem mostrar nada... Tu tocaste na palavra certa, é que não é só treinar. Não, é falar com eles, claro. É falar com os responsáveis, falar com o treinador, com a família, ver como é que ele trabalha, ver a sua reação para determinadas situações. Aquela história do Anthony Edwards, que o Steve Kerr mandou-lhe a boca, a treinar assim não era escolhido para mim, se eu fosse a escolha número 1. Mas às vezes é vê-lo em ação, eu acho que conhecê-lo. Ele assim está a passar mais uma oportunidade. Eu lembrei-me do Shaedon Sharpe, foi uma situação assim também... Sim. Diferente, ele teve um ano sem jogar. Teve um ano sem jogar, mas trouxe isto porque nós vivemos de facto. Mas também é uns sinais dos tempos, isto. É exatamente, vivemos tempos diferentes. Isto era impensável. Um jogador que queria entrar na NBA. E há todas as equipas se mandassem, todas. É um sinal. E há mais do que uma por dia, se fosse possível. Não, é que ele ainda diz que quer ser escolhido por uma equipa que o vai projetar até ao estrelato. Mas que equipa é que é essa? Se ele não vai lá treinar? Não sei. Alguém o vai escolher. Não, isso não tenho nada. Agora quem? Diz aqui um dos nossos das pessoas que está a assistir aqui ao nosso podcast, diz que os Sixers não tiveram treinos individuais com o Maxey e McCain. Ok, mas isso são oportunidades que surgem depois da escolha do draft. Ou seja, podes, conforme o draft vai andando, depois vais virando para a esquerda ou para a direita. Agora, dizerem-te assim, anda cá a treinar. Dá cá para a gente ver. Não estou a sentir. Se calhar fiquei em casa. Preciso de uma equipa que me leve ao estrelato. É jogar PlayStation ou alguma coisa, porque agora não me apetece. Aí é estranho. É arriscado. Pronto. Vamos ver. Sinal dos tempos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele escolhido, eu acho que vai ser. E vai, lá em cima, agora por quem? E há equipas, falavam-se equipas que iam trocar para tentar escolhê-lo, atenção, mas assim não sei. Eu pelo menos ficava. eu na dúvida, eu desconfiava. Ficava. No mínimo dizia assim: este pode ser muito bom, mas maluco tens também pode ter mal. Tens de ter muito. Porque voltamos. Eu penso sempre isto. E o rapaz, atenção, ele pode ser escolhido, pode ser um dos melhores jogadores. Vai arrebentar aquilo tudo, claro. Não estou por isso. Agora, se correr mal, alguém vai dizer assim.
É uma surpresa. Já entraste de pé atrás. Tem que ter mesmo muita confiança naquilo que ele fez na universidade, tem que ter dados Senão, concretos. Porque como se ela- correr como mal, ela é. faça-me a fazer. Pois, viu-se logo. Não viram logo o que é que lá Claro, vinha. claro, É um bocadinho isto. claro. Está a correr risco, está. Enfim. Bom, agora vamos para a minha rubrica, portanto, que é sempre baseada no dia, e no dia hoje é 20 de junho. São os Bulls. Não, atenção, Mas calhou hoje. não são os Bulls. Foi o que aconteceu num dia 20 de junho. Foi o Eu não John tenho Paxson, culpa. foi o Eu John não tenho Paxson. culpa. O que é que aconteceu a 20 de junho de 1993? É o lançamento da carreira, o lançamento icónico de John Paxson, que enquanto jogador fez coisas bonitas como esta, depois, enfim, enquanto dirigente nem por isso. Foi o terceiro título dos Bulls, terceiro seguido, contra... O terceiro coincidiu com a paragem do Com a paragem, Jordan. foi de férias. Foi de a férias. primeira, Foi de férias. Portanto, a retirada do Jordan foi aqui. em Phoenix, uma jogada improvável, em que a decisão não foi do costume, mas bem trabalhada, a libertar um atirador, e o Paxton fez O desequilíbrio começa nele, mas começa depois ele, Horace Grant e bola para o Ele, Paxton. mais uma vez, antes já tinha explicado, eles vêm todos atrás de mim, eu vou soltar a bola, ficas ali quietinho, um pouco da imagem também depois fez com o Steve Kerr, e o John Paxton fez o lançamento que está na origem. Depois a seguir também há um desarme de lançamento do Horace Grant sobre o Kevin Johnson, que sela ao jogo, mas é um dos momentos mais icónicos do dia 20 de junho, que é final, momento do título do terceiro para os Bulls. Aqui acabou, fechou. Fechou O o Steve campeonato. Kerr foi mais à frente. Foi a seguir. Dois jogadores muito características, muito parecidos. muito parecidos. Bons atiradores, ali meio franzinos, atleticamente não era nada especial. E ambos com a tal história do Michael Jordan, sabendo também o que tinha ao lado, claro. dizer assim, eu sei o que é que aí vem na defesa e portanto ponham-se aí Preparem-se, quietinhos, preparem-se. a bola vai chegar a vocês, pois é só colocá-la dentro do cesto, que é uma coisa simples, e aqui de facto a movimentação, eram 10 segundos de ataque, foi tudo muito bem construído, e o passo para fora a libertar o atirador, lá está, isto depois é bom porque a bola entrou, mas é tudo bem feito. Também uma curiosidade, numa altura em que se lançava pouco 3 pontos. Muito pouco. sim. O que ainda torna a coisa mais... É um lançamento de 3. Improvável. Nos tempos de hoje, termos um triplo decisivo é relativamente corriqueiro. Nesta altura não era. E também Não. estamos a falar de uma equipa que está a perder por 2. Nesta Sim, altura, sim. fazer um Eles lançamento foram à de procura três. de ganhar e não Sim. sequer de empatar. Sim, aqui tinha que lançar 3 pontos, né? Mas Mas eles não podiam ter era... ido. E, por exemplo, o Michael Jordan podia ter forçado a penetração. Sim. Uma falta, ou algo do Não, género. eles foram claramente à procura disto. Não era nada normal na época. Enfim, correu bem. Por isso é que isto ficou na história. Depois temos outro dia, 20 de junho, este mais recente, precisamente 20 anos depois daquele que estávamos a falar, e que é o título, também o jogo de título, em Miami, com o LeBron James, segunda vez seguida a ganhar o campeonato e a ser o MVP, a derrotar ele, e a equipa de Miami, bem entendido, a equipa dos Spurs, o jogo a 90-88, Tim Duncan falha o lançamento já de Uma 45 final decidida no jogo 6. Jogo 6, tal como a Não, outra. não. No jogo... Não, este é 7. É o jogo 7. Este é 7. Vou repetir. Uma final decidida no jogo 6. Sim, porque Ah, os sim, outros sim, perderam. sim, Os outros sim, perderam. exatamente. Quando a equipa dos Spurs, isto para o pessoal que não está a perceber o que eu estou a dizer, a equipa dos Spurs não quis fazer falta. E tinha ganhar o três, campeonato ganho. E o Ray Allen Marca um triplo. para empatar. Depois, este jogo, há aqui o lançamento, aliás, para quem está a ver as imagens, o Tim Duncan fica louco por ter falhado um lançamento debaixo do cesto que fazia o empate a 90, não marcou, e não marcou ele, nem marcou mais ponto nenhum a equipa dos Spurs, que vai perder, se não estou em erro, 95-88, porque o senhor LeBron James encarregou-se de Resolver a questão. acabar com as dúvidas. Portanto, este dia 20, 2 títulos da NBA, com 2 das equipas mais laureadas dos últimos anos e com protagonistas, alguns, para não dizer, se calhar os 2 melhores da história, ou pelo menos indiscutivelmente, dois dos melhores. Dois dos melhores. Michael Jordan e LeBron James, aqui com a particularidade do Michael Jordan não ter sido ele o autor do sexto, como tantas vezes aconteceu. Só para finalizar, que é para falar mais uma coisinha dos Bulls, nessa final, o Jordan média foi 41 ponto qualquer coisa, mais 8 ressaltos, 7 assistentes. Foi assim uma coisinha ao nível do Mas não rapaz. quis assumir o lançamento, ficámos com nota disso. achou que o resto do pessoal merecia qualquer coisa. Vamos finalizar com os buzzers. Já estamos aqui a queimar o nosso tempo e começamos com o do Pedro, que tem a ver com bilhetes e preços de bilhetes. Eu queria vos perguntar se queriam ir ver a final a Oklahoma City. Mas Querer, depois eu acho que sim. enfim, um investimento para ver a final in loco é de 1.125 euros ao dia de ontem. Aliás, 1.125 dólares. Era o preço mais barato para um bilhete para ver o jogo 7 desta final.
A média da fase regular era de $510 para os 41 jogos. Okay? Era 510 para 510 ver para os 41 jogos que o Oklahoma fez em casa. O jogo 7 são $1.125. Olhando à diferença, Pedro, é enorme. Mas olha aqui, jogo 7, uma final da NBA, com este preço, por $1.125. É Não é só nada, é porque é em Oklahoma. Sim, só. se fosse em Nova Iorque era talvez 4 ou vezes. Nem imagino. Tinhas por ali um 0, pelo menos, Sim. à frente. Portanto, muito provavelmente. Como nós não vamos a Oklahoma City, nem temos aqui os $1.125 para pagar pelos bilhetes e precisávamos de 3, portanto o melhor é ver aí na Sport TV, domingo para segunda à 1 da manhã. Mas, ó Pedro, por $510 para comprar 41 jogos de Oklahoma, se a gente passar lá uma temporada, já Não, aí- já alinhamos. E com esta equipa, esta pagava rapaziada, bem. Pagava bem. se calhar Era, vamos lá. era um bom preço, era um bom preço. Já viste a coisa é que dá cada jogo? Sim. Baratíssimo. E baratíssimo. pelo menos via espetáculo todas naqueles 41 jogos, E com certeza um bocadinho de absoluta. boa vontade ainda vendíamos um bilhete ou dois e recuperávamos o investimento. Portanto, já sabes, se tiver dinheiro, mas despache-se. Este é o buzzer do Miguel e tem a ver com autógrafos. Um bom sinal dos tempos. E o Shea, nós já deixámos aqui vários elogios. Isto para mim não é mais do que a obrigação dos jogadores, Todos. mas isto não acontece. E o rapaz assinou, ora 400 e até já me perdi. 460 e qualquer coisa. 429 429. autógrafos ali no Seguidos. Esta rapaziada ganha dinheiro que nunca mais acaba. Mas tem também para isto. Não só dos contratos da NBA, como os contratos publicitários. E quando eles estão a fazer isto, também Estão a trabalhar os contratos publicitários. Estão a trabalhar as duas partes. E eu nunca resisto quando vejo estas coisas em transportar para a nossa realidade. É o contrário, se calhar. E, por exemplo, para o nosso desporto rei, É completamente ao contrário. em que isto é praticamente impossível. Parece que há uma aversão Ele acabar a fazer o treino, estar ali... O treino, isto... isto. Um treino é um Isto é o jogo. aquecimento. Ou antes do aquecimento, já não sei. Sim. Pois, quer dizer, perto do jogo. Que ainda torna a coisa mais improvável. Mas é assim é que se vende o produto. E é assim que depois se vende milhões de camisolas. Tem a ver com Saíram essas ali coisas. 400, eu não sei se ele pode ter assinado para uma pessoa duas coisas, mas Saíram todos saíram felizes. dali 300 ou 400 pessoas Felizes. que tiveram o cheio ali a centímetros. Ele assinou o que tinha para assinar, miúdos, graúdos, e quem quer trabalhar um produto e quem quer vender uma competição, uma equipa ou várias equipas, O nome dele. O nome uma dele. modalidade, também, o nome também. o nome É assim. não custa muito. E é muito simples. É não muito custa muito. Não lhe custou nada e isto vale dinheiro também para ele. Muito. Claro, muito aprenda-se com os bons exemplos. dinheiro. Claro. Os sinais dos tempos não têm só coisas Não, negativas. Não, eu disse, Esta é eu bastante comecei a dizer positiva. por muito isso. positivo. E é um jogador, mas dentro daquilo que nós dizíamos, e já o disse e nem me estava a lembrar que tinha colocado isto no buzzer. É um jogador É uma estrela soft. com uma forma de ser muito tranquila, não precisa andar aos gritos com ninguém, consegue ter a equipa toda com ele e ele está com a equipa e faz E tudo viu-se pela desde o equipa início da e época, toda a defende, gente com ele sempre. como um jogador, como um Caruso, dá tudo pela equipa. Eu acho que ele é um excelente exemplo. Achei de uma forma de estar muito peculiar, não muito exuberante até, Bem pelo contrário. mas alguém que sabe estar, não se conhece, pelo menos que eu saiba, um episódio Esquisito. de mal-estar, de uma boca, nada. Antes, pelo contrário, o que se vê é que ele consegue colocar aquela gente toda junta. Portanto, acho que é assim que tem que ser. E ele aqui, neste bocadinho, teve muito bem. Vamos agora para o último buzzer, que é meu e que é algo que aconteceu ontem no final do jogo, na transmissão nos Estados Unidos e ali naquele debate que há após o jogo. O TJ McConnell, dentro daquilo que parecia normal, foi escolhido para ir libertar uma faladura e no meio da coisa alguém achou que o pai, que estava a assistir à partida, também devia ir lá participar. E eu achei muito Até o avô esteve. Sim. E eu achei muito curioso. O senhor foi chamado, estava, como facilmente se deve imaginar, super satisfeito com a vitória dos Pacers e com a exibição, mais uma, do seu filho. E ele chegou ali, todo contente, agarrado ao filho, e teve uma frase que eu acho que de facto a frase combina com o ar do senhor. Foi chegar ali e dizer que não só tenho muito orgulho no meu filho, como posso dizer uma coisa que é difícil, que é, eu tenho um filho que joga na NBA e uma filha que joga na WNBA. E ele diz que isto é um sonho tornado realidade. Não é de facto normal isto acontecer. Nada normal. Porque ele tem dois filhos atletas, basquetebolistas no caso, do melhor que há
ia jogar na melhor competição. E no caso do McConnell, eu acho que as probabilidades claramente jogavam contra Jogam ele. muito contra ele, bastante contra ele. Acho que mais nele, no caso dela, porque ela acho que é melhor jogador. Ela tem mais, lá está, dentro da lógica, tem mais talento. Sim, que Ele é pulso, é do trabalho dele e da Mas da eu forma de gostei, estar. eu gostei, num momento de grande euforia, compreensível, o senhor chegar ali de sorriso, abraçou toda a gente que lhe apareceu à frente, a começar pelo filho, e depois disse isto que eu acho que isto para um pai então deve ser, de facto, é um sonho dizer, eu sou um felizardo, o meu filho é este que vocês conhecem, e ainda tenho uma rapariga também da WNBA vão também ficar a conhecer em a fazer breve. coisas parecidas. Quer dizer, é o que ele diz, isto é um sonho tornado realidade. Eu gosto muito destas histórias laterais que lá Simples está, e de simples, simplicidade. não têm nada, mas que no desporto norte-americano, também um bocadinho no seguimento do falávamos há pouco do Shea, eles não só não têm problemas em mostrar isto, eles fazem questão que as pessoas saibam destas coisas e que vejam o lado humano, mais normal de toda esta gente, que apesar de terem milhões, são pessoas como todos nós. Exatamente. E eu gostei muito disto, gostei desta simplicidade, desta partilha muito, Foi genuíno. muito terra a terra, muito genuíno. Eu gostei imenso disto e lá está. E mais uma vez, como sou um fã também, confesso, já era e agora sou ainda mais do TJ McConnell, agora fiquei a ser fã também do pai, já percebi onde é que o rapaz também foi buscar esta generosidade. Eu vi depois, eu não sei se chegaste a ver, o avô Também que estava, sim, também que estava ali nos corredores balneários a cumprimentar o Siakam, foi também muito engraçado. Foi na semana passada. Foi Foi na semana passada. Foi na semana Mas passada. eu vi Não, mas acho que ontem também estava. apareceu outra Olha vez. que ontem estava, também o estava, Siakam. também Aquele estava. na semana passada foi ao balneário. o senhor de cadeira de rodas, Sim, portanto, cadeira Mas de Miguel, rodas. mas falavas há pouco, e é verdade, e nós temos falado disto durante a época, a boa onda que se vê em todos os jogos, no final dos jogos, da equipa do Oklahoma. Indiana não parece ser muito diferente. Sim. Participam todos uns com os outros, as famílias próximas. Isto depois também ganhar Mas jogos não há coincidências, ajuda não há muito também. coincidências. Mas vou dizer, falávamos da questão dos tempos que vivemos, que são diferentes, não são melhores nem piores, são diferentes. Teres grupos destes também faz muita diferença. E também não há muito. Não há nada E muito. faz muita. No final, se houver É mais uma coisa que os empurra para estarem onde estão. Exatamente. Tanto uns como outros. É verdade. Bom, chegámos ao fim de mais uma edição do nosso podcast. Para a semana estaremos de regresso e já com campeão. Resta saber quem é. Se vai ser a equipa de Oklahoma, se vai ser a equipa de Indiana, já sabe, madrugada de domingo para segunda, a partir da 1 da manhã, esteja desse lado, porque vai valer a pena seguramente. Até para a semana.